Nobres alunos, amigos, parceiros e seguidores da Águia Empreendedora, consultoria e treinamentos empresariais. Hoje, dia 10 de março de 2021, estamos aqui no curso de oratória, a arte de falar em público. Eu sou o professor Eric Brasil e essa é a quarta parte da nossa aula, primeiro dia de aula, conforme nossa programação. Leitura pública, aquecendo as pregas vocais ou cordas vocais, melhorando e aquecendo o aparelho fonético e lidando com a própria imperfeição e deficiência da leitura, o ritmo, ganhando ritmo. Antes de finalizarmos essa aula, é claro que os colegas ainda vão ler, mas eu já quero adiantar que, como atividade para casa, porque amanhã nós temos aula e você tem atividade, a carga horária também é cumprida em casa, você vai ler, simplesmente ler em voz alta por 2 horas. Não é obrigado a ser 2 horas consecutivas, mas no final da aula de hoje, a partir das 21 horas até amanhã, o início da próxima aula, às 19 horas, cada um aqui deverá ter treinado pelo menos 2 horas de leitura em casa. Leitura em voz alta, pode ser na frente do espelho, pode ser na frente da esposa, do esposo, pode ser na frente dos filhos, pode ser sozinho, pode ser que alguém ache que você está ficando louco, mas aí treinar, treinar e treinar. Bom, vamos retomar a nossa leitura pública. Caio Salles, pode ser você? Por gentileza. Pode, sim, senhor, sem problema. Pronto, o livro é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, recém-comprado, ainda nem o li. Vou só ler um trecho aqui do prefácio para vocês. Me apresentando, eu sou o Caio Salles, também sou aluno do professor Eric, e a gente está aqui para aprender, né? Vamos errar um pouquinho até dar certo. Bom, O Conde de Monte Cristo, no limiar do novo milênio. A história da literatura universal arrola poucos romances cujo impacto estético possa ser comparado, ao menos remotamente, com O Conde de Monte Cristo. Editada há 170 anos, esta obra-prima de Alexandre Dumas foi lida por milhões de pessoas, traduzida para todas as línguas imagináveis, adaptadas a mais diversas culturas e mentalidades. No decorrer do século XX, tão rico em novas manifestações artísticas, seus carismáticos personagens apareceram nas telas do cinema e da televisão. Passaram a atuar em peças de teatro e musicais, até se acharam inseridos nos bizarros quadrinhos de alguns gibis. Eles são conhecidos no mundo inteiro, esses heróis e vilões que representam bem convincentes em sua nobreza ou infâmia, as principais virtudes e falhas da natureza humana. Quem, por exemplo, nunca assistiu a um dos inúmeros filmes produzidos na França e nos Estados Unidos, na Rússia e na Itália, no México e na Coreia do Sul, que contam e recontam suas aventuras vertiginosas? Não obstante, tenho plena certeza de que a inédita tradução desta obra, presentemente lançada pela Martin Claret, vai atrair muita gente disposta a tê-la, ou melhor, a saboreá-la. É que a história do misterioso conde europeu e oriental, revolto frente a seus pares e humilde perante Deus, inflexível em suas decisões e atormentado por dúvidas, numa palavra, de um homem extraordinário que o destino obriga a encarar uma porção de circunstâncias excepcionais. Merece ser lida. Muito bom, Caio. Parabéns pela escolha, excelente obra, e gostamos muito, né, da sua leitura pública e do conteúdo que ela traz. Uma boa literatura sempre nos inspira. Quem gostaria agora? Olá, Eric. Opa, João Batista vai ler para a gente o material? Pois é.
Boa noite a todos e todas. Deixa eu falar para vocês, aliás, primeiro me apresentar. Eu sou João Batista, aluno desse professor magnífico. Sou eletrotécnico, eu fiz com ele, inclusive, iniciei o curso com ele, trabalho no sistema elétrico. No momento, estou aqui no trabalho e vi o Érico até comentando a questão, aliás, passando para nós, a questão da gravação da aula, e é de suma importância para mim, em especial, porque eu estou aqui atendendo 1.001 pessoas, agora estou um pouco mais calmo, mas, assim, é muito importante. O sistema elétrico, então, ele é inquieto, principalmente quando se trabalha com emergencial, que é o meu caso. Agora mesmo estava aqui começando a aula e um mundo caindo na minha cabeça sobre um serviço de importância rápida que tem que fazer, enfim. Mas beleza, esse é o sistema. Então, pessoal, eu sou aqui do Acaraú, aliás, sou de Camocim, moro no Acaraú há 5 anos e há 5 anos estou no sistema elétrico. A arte e o poder da comunicação é algo que me encanta. Eu gosto dessa comunicação, dessa palavra, e estou atrás aqui com vocês, junto com vocês, tentando aprender um pouco, para que um dia que eu tiver oportunidade eu possa melhor apresentar uma oportunidade que me for dada. Mas veja bem, a questão da leitura, Eric e todos, eu estou com minha companheira de sempre aqui, que é a minha Bíblia, e vou ler sim, uma parte do discurso de Paulo para o governador, diante do governador romano, certo? Então, assim, o discurso em público, eu sei o quanto é difícil. Só antes de começar a minha leitura, Eric, é uma particularidade. Eu, quando viajo, normalmente eu adoro viajar só eu e Deus dentro do carro. Porque durante a viagem eu faço discursos, e me sinto um expert no assunto. Mas quando estou diante do povo, a situação muda. Mas isso é normal, acho que é um sistema nervoso que ainda não foi trabalhado, não é isso? Vamos lá, a leitura. A leitura. Discurso de Paulo diante do governador romano. Ciente de que há muitos anos esta nação se acha sob tua jurisdição, de bom grado pleitearei minha causa. Podes assegurar-te do seguinte: não há mais de 10 dias que subi a Jerusalém em peregrinação, e nem no templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade. Alguém me viu em discussão com outrem, ou a sublevar o povo. Não podem provar-te aquilo de que agora me acusam. Confesso-te, no entanto, que, segundo o caminho qualificado por eles, como partido, sirvo ao Deus de meus pais, crendo em tudo o que é de acordo com a lei e o que está escrito nos profetas, e tendo como também eles em Deus a esperança de que haverá uma ressurreição dos justos e dos pecadores. Eis porque, igualmente, me aplico a manter sem cessar uma consciência irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Esse é um pequeno trecho do discurso de Paulo diante do imperador romano. Boa noite a todos. Muito bem. Parabéns, João Batista. Excelente escolha também. A Bíblia é, de fato, uma coletânea espetacular, magnífica, maravilhosa, inspiradora e, obviamente, fonte para os oradores. Aliás, há muitos oradores no texto bíblico e as literaturas também que vocês escolheram e as obras voltadas mais para habilidades que vocês também escolheram. Antes dos demais colegas desenvolverem as suas leituras públicas, nós vamos fazer o que está na programação, o nosso exercício vocal ou vocálico. A língua portuguesa é muito baseada em vogais.
Não por acaso, lá na pré-escola, a tia ou professora abordava muito as vogais. E isso não só para te ensinar a língua portuguesa, mas, por incrível que pareça, um pouco de oratória, pelo menos um pouquinho, é ensinado na pré-escola ou nos primeiros anos da vida escolar, principalmente na antiga alfabetização. Algumas escolas mantêm, mas hoje é mais difícil você observar, ou na primeira série primária, ou ainda se você abrir uma boa gramática, você vai encontrar ali o aparelho fonador, o assunto fonética, não é? E aqui eu quero chamar a atenção para a pronúncia, o ritmo e o aquecimento da voz. Tem muitas maneiras de fazer isso. João Batista, que já é um grande orador, não sei nem por que ele está fazendo o curso, talvez até para contribuir, talvez como professor também. Mas, certamente, nós observamos que até um atleta de alto rendimento, ele desenvolve um aquecimento, ele desenvolve algo antes do treino, ou antes, ou durante, ou mesmo depois de uma competição. Então, o que eu vou propor aqui para vocês, alguns já viram, talvez a Aline já tenha participado disso, talvez o S. Clay, talvez o Jomar. Nós vamos simplesmente fazer um exercício de criança. Isso mesmo. Aquilo que a tia, que a professora fazia, que você achava bobagem. O A, E, I, O, U. E nós vamos procurar fazer isso em uníssono. Eu sei que pode ter algum atraso no sinal por causa da conexão de cada um de nós, mas nós vamos tentar. E se por acaso ficar muito ruim o áudio, porque cada um de nós está numa região geográfica diferente, tem uma conexão diferente, então nós poderemos fazer isoladamente, mas de primeira nós vamos fazer em uníssono, ao mesmo tempo, numa só voz. E para dar ritmo a isso, eu vou fazer primeiro e vocês em conjunto, em coletividade, temos 11 pessoas aqui nesse exato momento, farão depois. Então, eu farei no primeiro momento e você faz depois. Exemplo, eu digo A, e aí você repete, de preferência bem alto. Vamos lá. A. A. Mais alto. De novo. A. A. Não sejam tímidos. Eu sei que tem gente aí de plantão, né, João Batista, Evilane, mas você que está na sua casa pode falar, não vai ser criticado. A. 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 É. É. I. I. O. O. U. U. De novo. A. A. É. É. I. I. O. O. U. U. Quando você for fazer a sua atividade de casa, que na verdade é uma leitura, eu quero 2 horas de leitura. Essas 2 horas de leitura não precisam ser contínuas, mas 2 horas de leitura até amanhã, até antes do início da nossa próxima aula, você também fará o exercício com as vogais, diante do espelho ou como você quiser. A, E, I, O, U. Então, não esqueça das vogais.
O legal do Zoom é que ele nos oferece algumas ferramentas, como esse quadro para que nós possamos escrever. Então, eu quero A, E, I, O, U, do jeito que a tia pedia para você fazer lá no pré-escolar, lá na alfabetização, lá na primeira série primária, certo? Vamos voltar aos primórdios, às origens nesse aspecto, resgatar um pouco da fonética que nós, sem percebermos, já estudávamos. A, E, I, O, U. Excelente. E agora vamos voltar para a nossa leitura pública. Quem gostaria? S. Clay. Por gentileza, S. Clay, apresente-se e faça a sua leitura. Boa noite aos colegas, boa noite, professor Eric, Brasil. É um prazer, uma satisfação enorme. Meu nome é S. Clay Oliveira. Eu fiz o curso de oratória porque eu, de fato, me considerava extremamente tímido, mas é algo que eu nunca concordei. Sempre tive uma intenção enorme, um desejo aflorado de melhorar esse lado, certo? E eu vou fazer uma leitura. Eu vi, salvo engano, Paulo Júnior leu um trecho bíblico. Então, eu vou copiar o modelo dele, vou fazer a leitura de um trecho bíblico que está em Hebreus, capítulo 11. Pode ser, professor? Positivo. Eu vou te pedir para falar só um pouquinho mais alto, não é? Para todos poderem escutar. Pode prosseguir. Pronto. Então, vou iniciar a leitura aqui, alguns versos, porque o capítulo é grande, mas eu vou procurar ser objetivo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Até aqui. Muito bem, muito obrigado, S. Clay. Também uma leitura. Eu que agradeço. É sempre um prazer, tá certo? Conforme vamos treinando, conforme vamos repetindo, quem é meu aluno escuta a frase: a repetição conduz à excelência. Pois é, repetindo, treinar, treinar e treinar. Você ganha ritmo. Às vezes, através da leitura, você percebe se está falando muito alto, muito baixo, muito devagar ou muito rápido. Ou se às vezes você tem, como muita gente tem, aquela vontade que é errada no discurso, de se livrar logo do discurso. Eu vou ler logo aqui bem rápido para me livrar. Não. Não queira se livrar do discurso, nem da leitura, porque o discurso é um prazer. A leitura é um prazer. E eu não quero me livrar do prazer, né? Então, desenvolva e sinta prazer ao discursar. Sinta prazer ao ler. Sinta-se bem. Saboreie. O Caio nos inspirou aí com a boa literatura e os outros colegas escolheram textos bíblicos.
e a Luciana também escolheu uma obra muito bacana. Saboreie essas obras. E nesse momento você vai agradar, porque aquilo que está te agradando vai tender a agradar o outro. Mesmo em tempos difíceis, nós observamos que alguns profissionais têm se saído bem, porque os profissionais, eles não vendem apenas produtos ou serviços, mas eles também são capazes de espargir, de expandir o seu magnetismo, o seu carisma, a sua energia pessoal. Então, se eu estou proferindo uma leitura, eu sinto prazer nisso. Se eu estou proferindo um discurso, eu sinto prazer com isso. A tendência é que o meu ouvinte, o meu público, com o tempo também sinta. Poxa, que legal, que energia boa. Não é só a palavra, não é só a eloquência, não é só o conteúdo do discurso, que é importante, que são elementos importantes. Mas sinta-se bem, não queira se livrar, porque senão o público vai querer se livrar de você também. Ah, tomara que ele termine logo. Engraçado, já são quase 21 horas, faltam 6 minutos, né? E eu espero que esteja sendo agradável, né? Que tenhamos um gostinho de quero mais, e não que estejam pensando assim, tomara que o Eric termine logo, porque eu quero me livrar logo dessa aula de oratória. Não, quando a gente tem a sensação de querer se livrar logo, é porque a coisa não é prazerosa. Mas quando eu quero mais, quando eu quero permanecer, quando eu estou me sentindo bem, aí eu tenho um bom termômetro para saber que estou sendo ali um bom comunicador, um bom orador. Ainda temos mais tempo para mais uma leitura pública. Quem gostaria? Ei, Eric, Professor? sou eu. Isso. Boa noite, né, a todos e a todas. Eu sou Jomar, professor da Rede Municipal de Geografia, né? O Eric me falou aí, sou sindicalista também, e também sou praticante da capoeira, né, da capoeira que eu, não sei se vocês conhecem, capoeira Angola, né? Nós está do lado contrário aqui. Capoeira Angola e ancestralidade, né? Então, antes de ser professor de geografia, eu já, na verdade, tinha essa paixão em fazer uma arte marcial, né? E eu via muito karatê, o kung fu, era fã do Bruce Lee, né? E mais só que eu não sabia que aqui no Brasil tinha uma arte marcial, né? E fui descobrindo justamente a capoeira eu como sou católico, eu vi numa revista justamente Família Cristã, né? Uma reportagem sobre a capoeira. E eu, na verdade, eu vou dizer para vocês, né? Depois a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais, mas eu tinha meus preconceitos. Ainda tenho, na verdade, nós, né, sempre temos. E eu tinha muito preconceito com relação à capoeira. E comecei, de certa forma, a procurar, né? E busquei, né? Pratiquei uma capoeira mais contemporânea, né? E agora pratico capoeira Angola. E como o Eric falou muito bem, de início eu vi o movimento da capoeira, o que me atraiu, né? O que me fez, assim, ficar maravilhado. Depois, quando eu comecei a praticar, o meu mestre, justamente, ele passava para a gente. Vamos também, gente, capoeira não é só movimento. Capoeira também é consciência e sabedoria e entendimento do que é capoeira. Para entender a capoeira, para entender algo, no caso da capoeira Angola, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que procurar saber o que é. Além dos mais velhos, dos mais antigos, que são os mestres, também é importante que você leia, né, livros com relação, para descobrir a essência do que você está fazendo. Não adianta você só praticar, tem que descobrir a essência. E eu vou ler para vocês aqui, eu sei que é pouco tempo, né? Ixi, 2 minutos, mas é interessante, eu vou ler sobre a ancestralidade, né? Não tem como falar da ancestralidade sem falar do povo africano.
A África é responsável por esse passar de riquezas, conhecimentos espirituais e de muita cultura. Tentaram arrancar isso dos africanos, mas não conseguiram, pois a força espiritual e a sabedoria desse povo sempre foi e sempre será mais forte. Tinha outro parágrafo, mas eu vou ler só aí. Então, na verdade, com a capoeira, afunilou foi tudo. Houve uma confluência de conhecimentos nas minhas aspirações como professor, minha história pessoal, para descobrir a minha família, entender a minha família e valorizar os meus ancestrais, né? Ancestrais que vêm antes, né? Que são os nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, bisavós, as pessoas que têm sabedoria, que infelizmente hoje nós vivemos numa sociedade que despreza, né, as pessoas mais antigas, né? Despreza a sabedoria e não sabe o que estão perdendo. Então, um abraço a todos, gente. É isso que eu gostei de passar para vocês, viu? Parabéns, professor Jomar. Muito obrigado pelas contribuições. Olha só que coisa maravilhosa, que aula plural temos aqui, não é? Quem imaginava que nós iríamos acabar abordando obras sensacionais, leituras e abordagens que nos enriquecem de cultura, de conhecimento, e geram uma psicosfera, uma atmosfera muito positiva nesses tempos de pandemia, de lockdown. Nós conseguimos aqui gerar algo muito agradável. Isso faz bem para a alma, isso faz bem para o nosso emocional, para o nosso psiquismo, para o nosso físico, não é? Para nossas vidas. O Evilânio perguntou se ainda dá tempo de fazer a leitura. Evilânio, sim, certo? Se for necessário, a gente estende um pouquinho o tempo, nem que seja uns minutinhos. E se você quiser ler, Evilânio, fique à vontade. Tem algum material escolhido? Está me escutando ou mesmo está presente? Eu tô, mano. É porque eu tinha procurado um artigo, é como tinha dado 9 horas, aí eu tinha guardado de novo, da revista Veja, entendeu? Aí, encontrei já. Pode ser? Positivo, por favor. Queremos a sua contribuição. Essa revista do dia 24 de fevereiro. Essa revista Veja, que eu estou aqui no trabalho, né? Antes, eu vou me apresentar. Eu sou a Vilane, sou ex-aluno aqui do professor Eric. Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, eu trabalho como porteiro, né? Aqui no ambiente. Inclusive, comecei com ele o curso de administração, técnica de administração, no curso técnico, né? No grau técnico, né? E passei esses dias por lá, tá fechado, né? Por conta da pandemia, né? E eu escolhi aqui, não é um assunto chato, mas eu achei interessante em compartilhar, entendeu? Vocês estão me escutando, né? Positivo, pode prosseguir. O título diz assim: A dor que não quero para minhas filhas. Esse cara aqui, o tenente-coronel da PM, foi convidado, né? A fazer uma palestra. Eu me lembrei agora dessa nossa aula. Essas palestras que a gente está fazendo aqui agora, né? Aí ele sofreu um racismo, né? Por conta de alguns alunos, né? Vamos lá. No último dia 9 de fevereiro, ele falando, eu ministrava uma palestra online a pedido do Instituto de Relações Internacionais da USP. A proposta era falar sobre o programa da Polícia Militar de estruturação de métodos para mitigar o racismo estrutural fora e dentro da instituição. Aí, mas fui interrompido por alguém que colocou uma animação na tela, com um som muito alto. Depois a pessoa invadiu as minhas transparências e começou a escrever um M. Quando escrever o A, eu já falei. Vamos escrever macaco. Rabiscaram as minhas apresentações com raiva. E fizeram desenhos obscenos e escreveram palavrões. Vou terminar por aí. Esse cara é tenente-coronel da PM. Ok. A Evilane escolheu um artigo, né, de uma revista, e também é um tipo de leitura que podemos ter, que podemos fazer, que podemos contribuir, até para fazer também uma análise crítica, não é? E o mais importante desse nosso exercício, dessa nossa atividade vocálica, por assim dizer,
e da leitura pública é justamente ir preparando o teu aparelho fonético, preparando o teu psiquismo, ampliando o teu vocabulário, melhorando o teu ritmo, a tua dicção, a tua retórica, a tua eloquência. Eu queria perguntar se alguém mais ainda gostaria de fazer leitura pública, por exemplo, a Aline ou a Regina Célia. Alguém gostaria ainda de ler? Eu sei que já passam das 21 horas, mas os colegas poderiam conceder alguns minutinhos. Aline, você me escuta? Gostaria de participar? Bom, vamos deixar as colegas à vontade, porque isso não é obrigatório, não é? Mas eu recomendo a nossa atividade. E a nossa atividade, além da aula que já tivemos, temos aqui 2 horas de aulas gravadas já, aulas ao vivo, mas que estão sendo gravadas. Você em casa vai ler por 2 horas, não necessariamente de maneira contínua, mas vai ler em voz alta. Pode ser diante do espelho, de preferência com um bom volume. Você pode fazer pausas, você pode selecionar trechos bíblicos ou da literatura, ou de um artigo de revista, de um material, de um livro escolhido por você. Leia, simplesmente leia. E procure fazer uma autocrítica, uma autoanálise, procure se enxergar, não só como o leitor ou o orador, mas também como o público. Por isso que eu recomendo, quem puder fazer isso na frente do espelho, porque dá a ideia de que tem alguém te observando, né? Fica mais fácil você fazer a autocrítica. Ou quem quiser convidar a família para participar desse exercício, dessa atividade, você que tem aí a esposa, os filhos, o marido, ou alguém na sua casa, e quiser fazer a leitura diante dessa pessoa ou dessas pessoas e solicitar o feedback, ou seja, o retorno, e aí, seja sincero, como é que eu estou lendo, como é que eu estou me pronunciando, é agradável, é desagradável, é alto, é baixo, é rápido, é lento, certo? Façam esse exercício, porque amanhã nós temos mais, nós temos muito mais no curso de oratória da Águia Empreendedora. Quero agradecer demais a participação de todos, quero agradecer demais a interação e fico muito feliz com toda essa disponibilidade, com toda essa resiliência, com toda essa força. Estou vendo gente aí no ambiente de trabalho, Clay, Vilânio, João Batista, no ambiente de trabalho. Estou vendo gente em casa, mas que estão em home office. Eu mesmo, como professor, estou desenvolvendo também outros trabalhos e atividades no home office. E, mesmo assim, encontramos tempo, energia, disposição para avançar nessa maravilhosa habilidade que é a oratória. A Águia Empreendedora promove cursos, treinamentos e consultoria e agradece a vossa participação. Muito obrigado, uma boa noite. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, né? A Aline está perguntando se a sua leitura pode ficar para amanhã. Pode sim, Aline, com certeza. Até tinha aberto aqui o espaço para você se pronunciar, mas acho que você não estava online, ou tinha, enfim, não tinha me escutado. Mas sim, você pode ler amanhã com certeza e será um prazer, certo? Selecione uma boa leitura e dará muito certo. Uma coisa importante, a aula inicia às 19 horas, às 7 da noite, mas procure entrar no ambiente com o mesmo link de acesso minutos antes. Então, quando for 18h45, 18h50, adentre o ambiente para que nós possamos iniciar pontualmente às 19 horas, amanhã, dia 11 de março. Tá bom? Obrigado por tudo. Uma excelente noite.
façam a atividade e até lá. Beleza? Boa noite, Eric. Boa noite a todos e todas. Boa noite, boa noite. Valeu. Boa noite a todos.